Olá, sou Amarildo Diniz, professor de Geografia do Ion Vestibulares. Fica a dica de assunto muito importante para os vestibulares em 2017. A pecuária bovina no Brasil, que teve bastante na mídia devido à Operação Carne Fraca da Polícia Federal no início do ano. Pois bem, vamos a alguns dados importantes sobre a pecuária bovina no país. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. 218 milhões de cabeças de bois e vacas neste país. Tem mais bovinos do que população absoluta no Brasil. Portanto, um grande rebanho bovino. E o Brasil é o maior exportador de carne bovina de todo o planeta. Somos a potência do churrasco no mundo. Pois bem, portanto, o Brasil é super importante, né, na produção, na exportação de carnes no planeta. Brasil que é grande exportador de commodities, ou seja, produtos básicos e produtos semi-industrializados, né, que são exportados para o mundo inteiro. Pois bem, aqui nós temos um mapa do Brasil e a gente vai traçar a geografia da pecuária bovina de corte no país. A pecuária de corte é para a produção de carne. Então vamos lá para a geografia da pecuária. A gente vai começar pelo sul do Brasil, onde nós temos uma região importante de pecuária bovina de corte desde o século XVIII, que é a Campanha Gaúcha. Lembrar que a Campanha Gaúcha, bioma Pampa, é a metade sul do Rio Grande do Sul, região tradicional em pecuária de corte. Também temos o noroeste do estado do Paraná. Em São Paulo, a pecuária de corte está concentrada na porção oeste e norte do estado. Mas lembrem-se, a pecuária de corte em São Paulo está em declínio, devido ao avanço da monocultura de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e etanol, e também devido ao avanço da silvicultura, reflorestamento de eucaliptos para a produção de celulose. Então a pecuária em São Paulo está em declínio. Porém, aqui na região sudeste, uma área importante para a pecuária de corte é o Triângulo Mineiro. Então, aqui nós temos o Triângulo Mineiro, que é a região de Uberaba, Uberlândia, como uma das áreas de pecuária de corte mais sofisticadas do Brasil, certo? Pois bem, agora nós vamos para o centro-oeste. A região centro-oeste é líder no rebanho bovino brasileiro. Nós temos aqui Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, o Pantanal Mato-Grossense, a planície do Pantanal, é uma tradicional área de pecuária de corte. Goiás e Mato Grosso, os três estados do centro-oeste como estados muito importantes na pecuária de corte. Nos últimos anos, existe um processo de crescimento da pecuária bovina de corte na Amazônia Legal. Lembrem-se que é uma das causas do desmatamento na região amazônica. Então, há um crescimento da pecuária em Rondônia, no Acre, em Roraima, em Tocantins e bastante no estado do Pará. Pará, principalmente na porção sudeste do estado. Então, a Amazônia Legal, que é a região norte, Mato Grosso e Maranhão, são áreas de crescimento exponencial da pecuária de corte no país. Também temos áreas de pecuária de corte mais extensiva, quer dizer, menor produtividade, no semiárido do Nordeste. Bahia,
Piauí, Ceará, Pernambuco e norte do estado das Minas Gerais. Eis um pouco da geografia da pecuária de corte no Brasil. Certo? Seguinte, e a criação de aves e suínos no país? Lembrando que o Brasil também é o maior exportador de carne de aves do mundo. A principal região de criação de aves e suínos é o oeste de Santa Catarina, região de Chapecó, parte do Paraná e parte do Rio Grande do Sul. Esta região aqui, a principal área de criação de aves e suínos, que objetiva o abastecimento da indústria de alimentos. A exemplo da BR Foods, Brasil Foods, né, que é composta pela Perdigão e pela Sadia, que se originaram nesta região aqui, que corresponde ao oeste catarinense. Goiás tem se destacado também na criação de aves, um pouco São Paulo, um pouco Minas Gerais. Pois bem, lembrem-se que a pecuária bovina é muito importante, né, para a economia brasileira, abastece indústrias alimentícias e o principal grupo de frigoríficos e indústrias alimentícias associadas à pecuária é o grupo JBS, que está envolvido aí, inclusive em casos de corrupção, não é? Envolvendo o governo federal. Pois bem, vamos a portos. As exportações de carne no Brasil são escoadas a partir de quais portos? Vou contar para vocês que o Porto de Santos é responsável por mais de 50% da carne exportada. Então, ó, vamos destacar aí o Porto de Santos, responsável por grande parte, mais de 50% das exportações de carne bovina no Brasil. Depois, nós temos aqui no Paraná o Porto de Paranaguá, onde nós temos também exportação de carne. Aí chegamos a Santa Catarina, a bela e Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos 2 portos exportadores de carne. O primeiro deles, São Francisco do Sul. E o outro, Itajaí. É um porto muito importante em Santa Catarina. 2 portos catarinenses. Santa Catarina é um dos estados com melhor infraestrutura portuária do país. Aí chegamos ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o porto de Rio Grande. O porto de Rio Grande também tem alguma relevância nas exportações de carne bovina. Portanto, portos aqui do Sudeste e do Sul são líderes nas exportações de carne bovina. Em 2017, aconteceu aquela operação carne fraca da Polícia Federal. Qual foi o efeito, a consequência econômica? Aconteceu uma redução temporária nas exportações de carne do Brasil para mercados como a União Europeia e países asiáticos como China, Coreia do Sul e Japão. Redução temporária. Também alguns países cancelaram as compras de carne do Brasil, aqui na América Latina, como o Chile. Posteriormente, os Estados Unidos de Donald Trump, que são protecionistas no momento, proibiram a importação de carne fresca do Brasil, causando grandes prejuízos para os produtores nacionais. Tudo que gira em torno da pecuária pode cair na prova de vocês. Lembrem-se dos impactos ambientais da pecuária no nosso território. Entre os impactos ambientais, o desmatamento aqui na região amazônica. Lembrem-se que pecuária é o principal fator de desmatamento no bioma Amazônia.
principalmente nesta área aqui, que corresponde ao chamado arco de desmatamento na borda leste e sul da floresta amazônica. Desmatamento também no Cerrado, desmatamento no bioma Pampa que foi desmatado em cerca de 54% já, devido à expansão agropecuária aqui no sul do Rio Grande do Sul. Portanto, primeiro impacto ambiental, desmatamento. Segundo impacto ambiental, nós temos o aumento da erosão e da compactação do solo devido ao pisoteio do gado. Outro impacto ambiental importante são as emissões de gases de efeito estufa pelos bovinos, principalmente metano. Lembrando que o Brasil assinou o Acordo de Paris, né? E se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, inclusive, prometeu zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Fica difícil cumprir essa meta, uma vez que há avanço de pecuária aqui na região amazônica. Bom, entre os outros temas que giram em torno da pecuária bovina, cabe salientar na Amazônia um dos impactos sociais da expansão de pecuária bovina é a ocorrência de trabalho análogo à escravidão na região do Bico do Papagaio, que é o sudeste do Pará, Tocantins e parte do Maranhão, visto que as fazendas de pecuária bovina nesta área, né, acabam utilizando, né, mão de obra submetida à escravidão por dívida, além, né, de carvoarias adjacentes. Então lembrem-se, pecuária bovina é assunto importante aí para os vestibulares em 2017. Boa sorte para vocês!